Fala, meu lindo, minha linda! Meu Deus do céu! Bom, como que a gente faz agora para gravar em outra cidade? São Bernardo do Campo, tem que respeitar. Aleluia! Ei, olha só. Obrigado pelo amor que vocês estão me recebendo. Muito obrigado, tá? A mensagem de agora é sobre chegou a hora de virar a chave. Não, você não pegou. Eu vou falar de maneira profética. Chegou a hora de você voar tão alto, de você ir tão longe, de você viver o plano de Deus para sua vida. Eu quero declarar que essa mensagem vai sacudir você, e você vai sair de uma vida natural para uma vida sobrenatural, aonde todos vão ver e vão dizer: é Deus que está na vida dele, é Deus que está na vida dele. Você não será, eu não quero me empolgar. Deixa, calma. Eu quero que você entenda isso. Você pede o impossível. Não, grava, porque isso aqui é maravilhoso. Me irritem. Você pede o impossível, se prepara para o possível e se conforma com o raso. O negócio vai virar. Você vai pedir o impossível, você vai se preparar para o impossível, e você vai viver a estação mais extraordinária da sua vida. Porque o Deus que você serve não é o Deus só das coisas comuns. Ele é o Deus do extraordinário. Ele é o Deus que vai além. Ele é o Deus que faz muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Mas para viver, não é só pedir, é se preparar. Tá entendendo? Então, você vai ouvir isso aqui de novo pelo menos umas 3 vezes. A gente é assim. A gente pede o impossível, mas se prepara para o possível. É como se a gente começasse orando na dúvida. Se Deus não fazer, meu plano B já está preparado. Você está entendendo? Ah, meu Deus. Claro que antes de começar, esqueci. Antes da gente começar, tem 2 recados importantes. Primeiro é sobre a nossa associação evangelística. E eu nunca vou me cansar de falar isso para você. Sabe por quê? Porque todos os dias alguém tem sua vida transformada por conta daquilo que Jesus está fazendo através da nossa associação evangelística. Hoje nós somos um sistema de capelania virtual, para além de todos os projetos, que tem um tempo de resposta de menos de 24 horas. Para você ter noção, a gente tem gente dentro da penitenciária aconselhando, gente que iria tirar a própria vida. Uma palavra chegou na hora certa, no momento certo, salvou a vida, restaurou o casamento, mudou a história. E talvez isso você não sabe, porque isso não é o nosso marketing, isso é a nossa obrigação. Mas você pode ser parte disso. E para você ser parte, como um doador, como um voluntário, como alguém que estende a mão e vai fazer isso ainda mais longe, todas as informações estão aqui abaixo. E eu conto muito com você. Eu sei que talvez em algum momento a nossa vida já te abençoou através dos nossos vídeos, e eu conto com você para que você seja, de uma certa maneira, recíproco com aquilo que Deus está fazendo. Não estou pedindo nada para mim, não é meu, é para a glória de Deus, e milhares de pessoas serão alcançadas, amém? E o último recado que eu quero dar para você é sobre o nosso vídeo. Curte o vídeo, comenta, compartilha. E antes de começar a gravar essa mensagem, eu perguntei aqui quem era solteiro. Irmão, vai que tá nos comentários desse vídeo a pessoa amada. Tem gente que já está com vontade de comentar aqui, ó. Ah, meu Deus, posta o vídeo logo. Deus vai fazer. Irmão, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você ama essa palavra. E lembre-se, toda a segunda-feira, sem falhar, tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal. Quinta também tem o Mentoria de Vida aqui no nosso canal. E no SBT, pro Brasil inteiro, 7h30 da manhã, tem o Bom Dia Esperança. E agora, vamos para a mensagem. Eu sou apaixonado por essa palavra que eu vou ler agora. E o pastor Wagner, eu vou falar uma coisa para você. Todo mundo que vive o sonho, o plano de Deus e o projeto dele é chamado de doido em algum momento da história.
Isso é fato. Todo mundo que vive o que Deus chamou ele para viver, em algum momento, ele vai ser taxado como doidinho da família. Ele vai parecer irresponsável em algum momento. Ele vai parecer ser inconsequente em algum momento. Todo mundo é igual. É só você ver na Bíblia. Deus deixou histórias perfeitas e imperfeitas aqui. Deus não escondeu de nós nenhum detalhe de erro. E Deus não nos ocultou os acertos. Está tudo aqui. Mas algumas histórias, elas nos constrangem, causam calafrio na gente. Aliás, parte de uma grande virada de chave na vida de alguém é um calafrio terrível na barriga. É o medo do desconhecido. É aquela angústia de não ter controle e só uma palavra. Então, no fim, a gente tem que decidir o que a gente quer. Ou a gente quer o calafrio constante, eu vou te falar que é constante. Nunca acaba. Viver o plano de Deus é ser surpreendido todo dia. É voltas e reviravoltas, é uma loucura. Mas é extraordinário. Ô irmão, confia. Pula que está quentinho. Mas não se esqueça disso. Calafrio será parte. E às vezes será todo dia. Porque quando você sai do que você controla para viver o que Deus preparou, a primeira coisa que você perde é o controle. Então, vamos lá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo de número 19. Enquanto você abre, eu vou falar uma outra coisa para você. Para algumas coisas você precisará de companhia. E uma esposa certa e um marido certo é extremamente importante. E eu só estou falando isso para você porque a minha esposa está aqui hoje. E eu vou aproveitar para honrar ela aqui no nosso canal e nessa mensagem, para dizer que as loucuras que eu fiz na minha vida, pautados na palavra que eu recebi, quando contei o plano para minha esposa, com um frio na barriga gigante, ela nunca disse não dá. Ela sempre falou a mesma coisa. Se Deus falou com você, vamos para cima. Então, por que eu estou chorando? Eu nem comecei a pregar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 19. Assim ele partiu dali e encontrou Eliseu, o filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de bois diante dele, estando ele com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. Já. E ele, Eliseu, deixou os bois, correu atrás de Elias. Vai começar a dar ruim, tá? E disse: te peço que me dê um tempo. Me deixa beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu te seguirei. E disse: volta novamente, porquanto o que tenho feito a ti. E ele retornou novamente, e tomou uma junta de bois, e a matou, e a ferveu sua carne, com instrumentos dos bois, as carroças, e deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou, e foi atrás de Elias, e ministrou a ele. Diz um amém.
Elias não está vivendo algo pequeno. Elias está vivendo algo extraordinário. Elias é um homem cheio do poder de Deus. Lembra de Elias, que foi ameaçado por Jezabel? Lembra dele? Lembra, você lembra. Elias é um homem cheio de Deus. Mas um garoto aparece na história e diz: eu quero porção dobrada. Eu quero viver exatamente isso aqui. E ele não está se comparando, era o plano de Deus para ele. Mas ele está dizendo: eu estou preparado para aquilo que Deus está me chamando, mas eu quero ir além. Eu quero viver algo gigante. Só que quem está falando isso é um agricultor, com as suas juntas de boi. Eu estou sendo bem resumido para você. Mas um dia, Elias passa por ele e joga um manto sobre ele, num sinal de autoridade sendo passada, de uma unção sendo passada. E agora Eliseu tem que tomar uma decisão. Você queria? Queria? Sim. Então agora se posiciona. Querer não é o suficiente. Entenda rápido isso. Eu quero viver a vontade de Deus. Querer não é suficiente. Está cheio de gente que quer viver a vontade de Deus, já passou dos 60 anos e não viveu nada ainda. Existe, está tudo bem se você quiser existir nessa geração. Mas para quem quer viver a vontade de Deus, haverá necessidade de um posicionamento. E o que é o que chamamos de virar a chave? Que é você sair de um lado para o outro. É você dar ignição de maneira intencional naquilo que já estava em você, que já estava no seu coração, mas que você precisava se movimentar para viver. Na vida é exatamente assim para todas as coisas. Querer não é poder, já dizia nossa mãe. Então Elias joga o manto. Eu imagino o rostinho do Eliseu falando: my God, aconteceu, mas eu só preciso dar tchau para minha galera. Aí Eliseu vai, beija o pai e a mãe dele, porque ele vai ter que sair daquele lugar. Ele se despede. E aí ele pega calma, para não entender errado. Ele contrata um terceirizado que vai cuidar das juntas de boi dele, que vai dar comida para os bois dele. Ele chama alguém e diz: dá manutenção nas juntas de boi, para que elas não estraguem. E a pergunta: por que, Eliseu? Porque se eu precisar voltar, estará tudo me esperando. Se não der certo o que Deus tem para mim, o meu plano continuará de pé. Fala para quem nunca leu, diga: só que não. Eliseu é maluco, irmão. Eliseu é doido da cabeça. Eliseu só tinha um manto e mais nada, mas era suficiente para ele tomar a maior decisão da vida dele. Elias, é nós. Voltou para casa, beijou o pai e a mãe, queimou as carroças, matou os bois e fez uma festa para todo mundo para se despedir. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava criando provas contra ele. Quando ele chama toda a comunidade para comer do boi queimado com a carroça, ele está dizendo: esse lugar não é mais meu, e agora eu não preciso mais disso. Ele está dizendo para todo mundo: eu confio no que Deus tem para mim, e agora vocês são prova viva da decisão que eu estou tomando. Não haverá mais bois para mim, não haverá mais juntas nem carroças, porque agora eu estou indo para a próxima estação da minha vida. Ninguém pegou, eu vou dizer de novo: para você viver
exatamente o que Deus tem para você, em algum momento você vai ter que virar a chave. E virar a chave é desconectar com a estação anterior, é quebrar as pontes com o passado, é destruir os vínculos que te prendem na realidade anterior e deixar provas contra você, dizendo e deixando claro: isso aqui não é mais a minha realidade, eu estou indo para o centro da vontade de Deus. Sabe o que a gente faz? É completamente diferente. A gente quer viver a vontade de Deus, mas a gente ainda está com o nosso plano guardadinho na gaveta. A gente quer viver o que Deus tem para nós, mas a gente não abre mão do lógico, porque a gente quer planilha, a gente quer estar no controle. E essa é a loucura, porque a gente não quer passar vergonha, a gente não ousa viver o que Deus tem, porque a gente está preocupado com o que alguém vai dizer, a gente não está vivendo o que Deus tem para nós, porque o que vão pensar, o que vão dizer, que loucura. E essa é a vibe da história. Ou você se posiciona e passa vergonha no começo para ser honrado por Deus no final, ou seja honrado por aqueles que não tem nada a ver com a sua história, vive a vida para sempre igual, e daqui a 10 anos a gente se encontra na beirada do caminho e você estava vai viver a mesma coisa. Não, irmão, eu sou um Deus de ideias criativas. Vou falar de novo para você: eu sou servo de um Deus de ideias criativas. Todas as vezes, olha que português maravilhoso. E eu não vou nem cortar, eu vou deixar eu vou corrigir para não ficar feio. Todas as vezes que eu pensei que havia acabado e esgotado o plano, Deus apareceu com uma nova ideia. Não, você não glorificou. Eu vou declarar isso sobre você então. Ei, lindo, todas as vezes que você pensa que o plano de Deus esgotou para a sua vida e que você chegou no lugar desejado, saiba, Deus sempre tem uma nova ideia, mais assustadora, mais extraordinária, mais apavorante. O frio na barriga nunca vai passar, porque todo lugar que você pensa que é o fim, Jesus só está chamando de começo, e sempre tem uma coisa nova. Por isso que o salmista vai dizer: vivendo pois porém em novidade de vida. Quando você vive com Cristo, lindo, você não tem como saber o amanhã, porque sempre é novo, sempre é maior do que você planejou, sempre é mais extraordinário do que você imaginava. Você pensa: nossa, acabou. Deus olha e diz: tem mais, eu tenho mais coisas para você. Mas lembre-se, só acontece quando você queima as carroças, corta o vínculo com as coisas que te prendem no passado, porque senão você vai ouvir, você vai ver, só que nunca vai experimentar. E a maior dor da vida é saber que Deus poderia ter feito algo sobrenatural e não ter o testemunho para contar daquilo que você sabia que Ele iria fazer. Sabe a diferença do remorso e do arrependimento? É porque o remorso não tem o que fazer, porque o tempo já passou. Arrependimento, a gente se arrepende, pede perdão e às vezes conserta. O remorso é o atraso do arrependimento. A pior coisa da vida de alguém é ser frustrado no final, de saber que perdeu tempo, que poderia ter vivido outra história, sentar com os netos no chão da casa e não ter algo incrível para contar, ou ser aquele que diz: podia ter acontecido, e se eu tivesse feito, e se eu tivesse ouvido a voz de Deus, e se eu tivesse me movido em direção à palavra dele. E o discurso de quem não crê de fato é sempre o: se eu tivesse acreditado. Será que não poderia ser diferente? Não é uma loucura pensar que a nossa vida passa muito rápido? Eu olho para os meus filhos. Hoje eu coloquei o João e o Noah um no lado do outro, tirei uma foto. O João já está quase do meu tamanho. Ontem eu fui deitar com o João, abracei ele assim de conchinha na cama. Eu falei: filho, meu pé está encostando no teu pé, você está muito grande. E ele, super orgulhoso. Mas ontem ele era um pedacinho de carne, e anteontem ele era um sonho distante. É doido de imaginar que dias atrás a gente estava pedindo dinheiro para o pai e para a mãe para ir na lanchonete. Não é incrível saber que daqui a alguns dias nossos cabelos estarão mais brancos, a gente vai estar vivendo talvez uma outra realidade. Mas sabe qual é a dor? É chegar no tempo, mas não chegar na estação. Vou ser mais específico: você avança no tempo, mas não avança na estação. Você envelheceu, mas o plano de Deus ainda está lá atrás do começo.
Por isso que quando o apóstolo Paulo escreve, jovens, vocês são fortes, ele está dizendo para a gente, aproveita enquanto você tem vigor e chance, que depois o cálculo é muito mais difícil, entendeu? A hora de viver é agora, e eu sei que talvez alguém já se sente atrasado, então deixa eu te falar, lindo, não existe nenhum horário para ninguém começar a viver o plano de Deus, mas o problema é que a decisão necessária, ela vai te constranger a ousar de uma maneira que talvez você nunca ousou. E esse é o ponto. Eu não queria te sacudir dessa maneira, mas eu preciso ser bíblico com você. Todo mundo que viveu algo extraordinário tomou decisões ousadas. E no nosso tempo até é ruim falar isso, e é uma mensagem perigosa, porque alguém pode fazer loucura. Não, eu não estou chamando você para fazer algo que Deus não te chamou, que você não tem a ciência da voz de Deus. Não estou falando para você se endividar, não estou falando, não, irmão. Cuidado com esses malucos de internet que tentam colocar a palavra na nossa boca. Hoje, enquanto eu conversava com o Senhor, eu falei com Deus, eu tenho que tomar cuidado com essa mensagem. O Senhor falou comigo, mas é perigoso, porque quando você encoraja alguém a sair do normal para o sobrenatural, você tem que ter alguém te esperando no destino. Senão você vai chegar sozinho, vai se arrepender e vai se desesperar. A pior coisa na vida é você dar um all-in aonde Deus não te chamou. Entende do temor? Aí eu falei com o Senhor e anotei algumas coisas. A primeira coisa é discernir o chamado, é discernir a voz. Que às vezes o nosso problema não está nem na decisão necessária, mas em quem está nos chamando. Porque quantas vozes nos dominam? A voz da imprudência, a voz do mau conselho, a voz do desânimo. Tem muitas vozes, mas a voz de Deus ela é única. Então, para se lançar de uma maneira ousada, você precisa da voz de Deus te chamando para esse lugar. Para andar por cima das águas, tem que ter Jesus andando dizendo, vem. Não é sair na loucura de dentro do barco. Mas aqui que está o negócio. É que a maioria de nós já teve essa chamada, já teve essa voz, mas a gente ainda está protelando. A gente está dizendo, ano que vem, um dia eu vou estar pronto. A gente tem umas loucuras na nossa cabeça, irmão. Eu sou um evangelista, meu chamado é convidar as pessoas para conhecer Jesus. Eu prego sobre Jesus, apresento Jesus, faço apelo, e as pessoas falam, yes, eu aceito Jesus, é a minha vida, eu amo a minha vida. Mas tem uns doidinhos que dizem, não, o dia que eu for bom, eu aceito a Jesus. Eu fico com uma dor, porque, irmão, nós nunca vamos ser bom. A gente é tudo vida louca. A gente é problemático, irmão. A gente acorda querendo uma bicicleta, dorme querendo casar, a gente é indeciso, a gente reclama, a gente muda toda hora. Por isso que Deus precisa estar na nossa história. A gente não muda para que Ele entre, a gente deixa Ele entrar para que Ele mude todas as coisas. Então tem gente dizendo, não, um dia que eu estiver pronto. Não, irmão. Você só precisa de uma palavra. Lançou o manto, queima as carroças na hora, taca fogo no tudo. É doideira, mas eu poderia contar 1 milhão de testemunhos, mas eu seria muito pessoal. Eu prefiro ser só bíblico com você hoje. Escute bem, quando Elias lança o manto, é a direção que Eliseu precisava. É isso. Um homem de Deus, testado e aprovado pelo fogo da presença do Eterno, lançou o manto. Agora a decisão é dele. Então a primeira coisa para a gente se lançar é ter uma decisão, uma palavra. Não se mova sem palavra. Não se mova pela loucura, não se mova pela... Não. Palavra tem que ter uma direção clara. Ah, David, não tenho ainda. Então ora por isso, só por isso. Mas no dia que tem a palavra, você vai ter que se posicionar. Passo 2, eu escrevi, para não ousar, esquecer e deixar perigosa a mensagem. Passo 2, romper com o passado. Que foi o que Eliseu fez. Ele queimou as carroças. Sabe o que ele está fazendo? Ele está arriscando o plano B da vida dele. Ele está dizendo, Deus, eu não preciso de mais nada, se eu estou indo para a direção que o Senhor tem para mim. O problema nosso é que às vezes a gente até tem coragem para se posicionar, a gente só não tem coragem de se desfazer. A gente não tem ousadia o suficiente para rasgar da nossa página da vida aquilo que a gente chama de segurança. Entende a loucura? E é isso. Abraão, sai da tua terra e eu te mostrarei. Abraão era rico
Saiu de um lugar para lugar nenhum, mas tinha uma palavra. Já parou para pensar a loucura de Abraão? Sai e vaza daí. Mas para onde? Eu vou te mostrar. Eu sei que é difícil isso, porque a gente gosta do controlezinho na mão, a gente gosta, mas aí que o negócio conflita aqui. Tem vidas que cabem no planejamento, tem vidas que cabem na planilha, mas quando Deus entra, a regra confunde, o jogo muda, porque não dá para explicar o milagre dele. Se não é graça de Deus, o que é? Se não é graça de Deus, o que é? Você vê um improvável vivendo um extraordinário. Gente que saiu do nada e de repente Deus está usando e honrando. Está vivendo algo extraordinário. Você olha para a vida dele e não tem nada que combine. E aí você pergunta para ele: o que você fez? E ele diz: eu ouvi uma voz, Deus falou comigo. E aí é o Eliseu: eu queimei as carroças e eu estou vivendo sobrenatural agora. Irmão, Eliseu abriu o Jordão, o machado flutuou, se tornou um dos maiores profetas da geração dele. Mas minutos atrás era só um agricultor arando o campo. Essa é a loucura da vida. A confusão acontece quando alguém que não era provável vive o sobrenatural por conta de uma decisão baseada na palavra de Deus. Você entende? Então agora, em queimar as carroças. 3, tornar a fé pública. Criar provas que te impeçam de voltar. O ser humano, ele é interessante. Isso é sociologia básica. Sabe por que alguém, quando quer fazer um projeto de emagrecimento, coloca a foto dele do antes? Porque se mais gente vê, ele fica encorajado para postar o depois. Se ninguém saber, irmão, a dieta acaba na terça-feira. Ele começou no domingo, isso é o ser humano. Se ninguém saber: eu estou de dieta. Aí, irmão, ele está de dieta, mas ninguém sabe, entendeu? Ninguém sabe. Aí na segunda-feira, irmão, ele está lá resistente: glória, vamos vencer, Deus é fiel. Na terça-feira mas ninguém sabe, o que ninguém sabe não dói. Quando vê, irmão, o pau já torou, comeu o que não era para comer, entende? Irmão, sabe que eu vou falar uma coisa, Dave. Para algumas coisas eu preciso colocar Deus na parada. Como assim? Eu tenho que colocar um jejum, um propósito. Se eu não colocar Deus no negócio, eu me auto-saboto. Eu falo: tá tudo bem. Aí falei para Deus, eu prometi. Irmão, isso é uma coisa que é um senso de autocontrole. Se eu não colocar Deus no lance, para eu ter sobriedade de resistir até o final, eu não consigo. Eu até tento, mas aí eu olho para mim e falo: não vai dar nada. Entendeu? Agora, se eu coloco Deus no negócio, irmão, aí mexeu com a parada que me pega. Se eu falar alguma coisa, eu vou até o final. Eu estou agora, novembro, eu quero fazer um projeto, um propósito com o Senhor de 31 dias. Público, 360. Não é para vender nada, mas eu quero transformar algo que é um desejo numa prática habitual. Logo vocês vão saber, os curiosos. E eu sei que se eu não fazer assim, eu não consigo. Quando o Eliseu faz o jantar para todo mundo, imagina o papo na mesa. O que é isso aí que nós estamos comendo, Eliseu? Isso aqui era os boi. Uai, você não tem mais boi então? Não. E essa lenha aí, tá com uma cara de junta? Era a junta dos boi. Não tem mais? Não. Não é a carroça também? Não, tudo. Você não tem nada para vender? Não é LX? Nada, foi tudo no fogo. Mas por que você fez isso, Eliseu? Porque eu virei a chave. Deus está me levando para uma nova estação, e aquilo que ficou para trás não serve mais para mim, agora é novo. E por último, não olhe para trás. Não olhe para trás. Eu estava lendo uma história, deixa eu lembrar o nome do homem aqui. Cadê o nome dele? Achei. Hernán Cortés, um explorador espanhol, chegou no México com 16 navios para conquistar o México, para dominar.
quando chegaram na praia, antes de ir para o território inimigo, ele falou para os soldados: queimem todos os navios. E os soldados falaram: por quê? Nasce aqui uma expressão, burn the ships. Queime tudo, queime os navios. E aí os soldados falaram: por quê? Como que a gente vai embora? Aí ele falou: nós só sairemos daqui no navio dos nossos inimigos. Você não pegou, eu vou falar de novo. Quem está vivendo a vontade de Deus não conta com o erro, não conta com o fracasso, não se prepara para o pior. Pelo contrário, ele se reveste de uma fé sobrenatural. E ele está vivendo numa frequência que não dá para entender. Está dando errado para todo mundo, mas ele está dizendo: vai dar certo, Deus é comigo, Ele não vai me abandonar, Ele vai estar em todos os processos até o final. E alguém está dizendo: e se não der certo? Ele está repreendendo, dizendo: vai dar certo, porque quem me chamou é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele me prometeu. E o destino que Ele me chama, Ele já me espera nele. Para onde nós vamos? Se a gente ter que sair, vai ser no navio dos inimigos, porque nós não temos mais para onde voltar e no que voltar. Olhar para trás é perigoso. Isso já está lá em Gênesis. Quando o povo sai, a Bíblia diz que Deus manda eles pelo caminho mais longe, para que não tivesse como olhar para trás e desejar a volta. É como se Deus estivesse dizendo: vive a nova estação sem saudosismo do que aconteceu antes. Você entendeu? Não é para ter saudade, não é para ficar preso, é para viver de fato. E eu concluo dizendo para você que quando você entra nessa expectativa de realidade de vida, você muda a maneira de ver as coisas, muda a maneira de ver o Senhor, porque nada é mais pedagógico do que depender de Deus. Deus está chamando você para depender dEle de maneira total e integral. Deus está chamando você para virar a chave da sua história, para entregar tudo aquilo que você pensou que era razoável na mão dEle e viver o extraordinário que Ele já tem para você. Mas para que você viva, você vai precisar queimar as carroças, você vai ter que eliminar os planos de volta para poder viver exatamente aquilo que Ele tem para a sua história. E se você ter coragem para se lançar na vontade dEle, se prepare para viver a estação mais poderosa da sua história. E eu quero declarar que nada vai te faltar, nada vai roubar a tua paz. O frio da barriga vai ser constante, mas não será suficiente para te parar, porque o Deus que te chamou é fiel para te acompanhar a cada passo da jornada que Ele propôs para você. Não faltará nada, e Ele guardará você até que a promessa se torne o solo firme que você vai pisar. Em nome de Jesus, amém. Cadê Eliseu? Eliseu já está em outra vibe, irmão. Eliseu já é um profeta. Eliseu já está vivendo o extraordinário. A pergunta para você é: cadê você daqui uns dias? Aonde você estará daqui a alguns meses? Ei, lindo, há uma palavra de Deus sendo gerada no teu coração agora. Se você quiser receber, recebe. Mas Deus não colocou essa palavra no meu coração à toa. Não importa quanto tempo você demorou para ouvir essa mensagem, só importa que você está ouvindo Ele na hora certa, no momento certo, e você vai viver. Você quer que eu seja profético naquilo que eu vou dizer aqui? Você está andando e Deus chamou você para voar.
Você está andando e Deus chamou você para correr. Você está vivendo uma vida e Deus tem algo muito mais extraordinário para você. E a pergunta é: e por que não estou vivendo? É porque você não está crendo de maneira plena e completa. Você ainda está apegado com as coisas do passado que te prendem. Mas veja, se Deus tem tudo isso para você, só há uma coisa a se fazer: solta o controle. Deixa Deus controlar todas as coisas. Deixa a voz dele guiar você no meio da sua história. Deixa o plano dele ser de fato o script daquilo que você vai viver na sua vida. Porque se você viver isso, tenha certeza, não haverá arrependimento, não haverá dores. E quando eu digo dores, não são frustrações dos caminhos. Não, é que não haverá frustração. Porque se você obedecer, se você o ouvir e ir em direção à voz dele, você vai viver o que ele tem para você e ponto. Nosso problema sempre é: o que vão dizer, o que vão pensar, é grande demais para mim. E Deus está olhando para você e diz: o teu problema é, se você confiasse mais em mim, já estaria vivendo outra estação da sua história. O teu problema é, você acha que é mais inteligente do que eu. O teu problema é que você acredita saber mais sobre o futuro do que eu. Enquanto você não entender que Deus tem um controle completo da história, e que quando Ele chama, Ele se responsabiliza, você vai continuar andando ao invés de voar, andando ao invés de correr. Então, lindo, chega, vira a chave. Deus, não é mais o que eu quero, é a tua vontade que eu desejo para minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, aonde, quando só nos chamar, não iremos temer, não iremos vacilar, não iremos duvidar, iremos crer. Queremos viver o que o Senhor tem para nós. Queremos romper com lugares, queremos romper com limites, queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Jesus, toma a direção da nossa vida. Não nos deixa, Senhor, viver uma vida que nos cause remorso no final, mas uma vida, Senhor, que te glorifique de maneira sobrenatural, extraordinária. Nos leva para uma estação diferente. Nos leva, Senhor, se o Senhor nos chamar, queimaremos os bois, as carroças, beijaremos os nossos pais e correremos na direção da Tua voz, para viver exatamente aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou com você de uma maneira extraordinária. Mas eu estou passando por aqui para falar para você algo muito importante. Deus nos deu um presente e esse presente agora está disponível para você. O nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo. Um devocional de 365 dias e de 2026. E é claro que você já pode começar a fazê-lo agora, mas todos os dias, antes de qualquer coisa, eu convido você a começar o seu dia na presença de Jesus, orando com a sua Bíblia. E se você puder, com o nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo. Todos os dias você vai acordar, vai abrir o seu dia, no caso, vamos sugerir 10 de agosto, que você está abrindo, então começa lá. Oi Deus, sou eu de novo. Hoje é 10 de agosto e eu preciso de uma palavra. E eu tenho certeza que a cada dia haverá uma resposta de Deus que vai alimentar e ajudar você. E para você adquirir, eu tenho um link disponível aqui abaixo do vídeo com frete grátis para todo o Brasil. Então, garanta o seu agora e Deus te abençoe.